Quero, neste momento, dar um bom dia para a igreja e também saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É com muita alegria nesta manhã que mais uma vez estamos aqui para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, e eu não posso deixar de agradecer, obrigado, irmã Márcia, não posso deixar de agradecer ao nosso Deus por esse privilégio, por essa honra de poder estar sendo usado por Ele, na obra dEle, né? Também agradecer ao nosso vice-presidente, o irmão Felipe Vasco da Silva, né? Agradecer à igreja, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, né? A nossa igreja amada. Agradecer também à congregação Batista Põe Palavra, que nesta manhã está aqui conosco também. E com muita alegria, meus irmãos, eu quero ler para vocês neste momento e convidar vocês a lermos juntos o texto que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o número 26. Gálatas 5, do 16 ao 26. Convido a igreja para que de pé, em reverência ao nosso Deus e a sua palavra, possamos juntos fazer essa leitura. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? A igreja pode sentar? Senhor, neste momento, Pai, te pedimos que o Teu Espírito, Pai, nos ilumine, Pai, nos capacite para termos o entendimento da Tua palavra e colocarmos em prática. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, trago nesta manhã o tema santificação. Hoje nós estamos no culto de ceia, um culto em que nós iremos, em memória do nosso Senhor, participar, anunciar esta mensagem. Então, este é um tema de extrema necessidade para a Igreja de Cristo, santidade, extrema necessidade. E o Senhor, nosso Deus, Ele já pede para o povo de Israel ser santo lá no Antigo Testamento com Moisés. Logo no início da caminhada ali no deserto, no livro de Levítico, capítulo 11, do versículo 44, 45, nós vamos ver ali o Senhor falando para Moisés, dizer ao povo para que o povo seja santo, porque Ele é santo. Nós chegamos aqui no Novo Testamento, e toda a Bíblia fala sobre isso. Quando chegamos no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, essa recomendação é mais profunda ainda, porque o Senhor vai dizer o seguinte, através do autor da carta aos Hebreus, 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, irmãos, não iremos ver o Senhor. Eu e você, se nós não tivermos uma vida santa, viver uma vida santa, não veremos ao Senhor. Estaremos aqui na igreja,
participando da obra, ofertando, orando, participando da ceia, mas sem santidade não veremos a Deus. E pegando aqui o contexto aqui da nossa igreja, quando você entra na igreja, você conhece a EBD, a Escola Bíblica Dominical. E lá na EBD, você aprende o beabá do Evangelho. Você é um novo convertido, você é um novo crente, você está agora na tua caminhada cristã. Você precisa aprender dessas coisas. Eu estou aqui hoje falando sobre santificação. Mas o que é santificação? Os crentes mais antigos sabem o que é isso, mas os novos não. Mas os mais antigos também têm que estar praticando isso. E na nossa igreja nós temos uma variedade muito grande de escola bíblica dominical, de salas. Nós temos salas para o departamento infantil, temos salas para os juniores, adolescentes, jovens, nós temos sala para os adultos, para a terceira idade, e nós temos a sala também Ciência e Fé, ministrada pelo nosso irmão Orisson Machado, que também é uma excelente sala, vários temas ali da atualidade, que enriquece o nosso conhecimento. E nós temos a sala do Novos Convertidos, liderada pelo nosso irmão Judson, que está aqui entre nós, o diácono Judson. E lá nessa sala, meus irmãos, você vai aprender a falar sobre justificação, santificação e glorificação. Na escola bíblica dominical você aprende isso. Talvez na tua caminhada, você lendo a Bíblia não consegue entender essas coisas, mas na IBD você aprende detalhadamente sobre isso. Justificação, o que é a justificação? A justificação é que alguém pagou a tua dívida, alguém pagou o teu débito. Então Deus olha para você e vai dizer, olha para o irmão Felipe ali e fala: irmão Felipe, meu servo, você está justificado. Olha para cada um de nós aqui, meus servos, vocês estão justificados. Por quê? Porque Jesus, lá na cruz, pagou a sua dívida. Então nós somos justificados. Isto é o que? É um ato já consumado há 2000 anos atrás. Nós temos a santificação. A santificação é um processo, é o nosso dia a dia. Todos os dias da nossa vida, nós iremos estar nesse processo da santificação. Enquanto você viver, você vai estar nesse processo de santificação. Depois, nós iremos ter a glorificação. Este é um ato futuro, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque aquele que prometeu virá. E naquele momento você vai deixar esse corpo corrupto e vai adquirir um corpo incorruptível. Mas isso ainda vai acontecer. Mas então vamos ficar aqui no nosso tema, santificação. E eu trouxe aqui para os irmãos, em cima desse texto, 3 observações para nos enriquecer, para nos despertar na nossa caminhada, na nossa jornada, da nossa vida espiritual. Então, como viver em santidade? Primeiro ponto, acreditar e procurar viver a promessa de Deus sobre o Espírito. O verso 16 diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é cobiça, desejo da carne. Bom lembrar aqui os irmãos que o texto bíblico usa carne, mas a carne não é esse tecido que cobre os nossos ossos. A carne é a nossa natureza pecaminosa. O texto bíblico, no original, deixa isso bem claro, mas na nossa tradução para o português é usado o termo carne. Então, para a gente entender, carne, nossa natureza pecaminosa. Então, andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Estar cheio do Espírito, viver no Espírito, sob a direção do Espírito, debaixo da direção do Espírito, ser conduzido pelo Espírito. Talvez você esteja pensando, mas como fazer isso? Isso falar é fácil, mas na prática, como fazer isso? E eu te digo o seguinte, meus irmãos, a resposta é muito simples. A resposta cabe a você, cabe a mim. Chama-se dedicação, compromisso com a tua vida espiritual. Não tem outro meio. Se você não se dedicar, se você não assumir um compromisso, uma responsabilidade
de ter uma vida espiritual na presença do Senhor santa, você vai caminhar orientado pela a tua natureza pecaminosa. Alimentando o Espírito em todo o tempo. Hoje, e já há muito tempo, nós ouvimos dizer que não temos tempo, nos falta tempo, a nossa jornada é complicada, a correria é muito grande, o trabalho, família, estudo, isso tudo suga o nosso tempo, e é verdade, suga mesmo. Mas se você não separar, não dedicar, não se esforçar, você não vai conseguir alimentar o teu espírito. E você não alimentando o teu espírito, a tua carne vai estar sempre alimentada e deitando e rolando, dando as cartas na tua vida, a tua natureza pecaminosa. Sobre isso me lembro do nosso irmão, membro aqui da nossa igreja, hoje não mais, o irmão diácono Gerson Bezins. Ele era professor de IBD e eu participei da IBD da qual ele ministrava a aula. E ele trouxe um exemplo que eu nunca esqueci, isso há 22 anos atrás, 23 anos atrás, quando ele disse que, dando o exemplo sobre santidade, um missionário americano na África do Sul, no país África do Sul, tentando evangelizar um grupo de pessoas, ele queria passar para aquele grupo de pessoas o exemplo de santidade, mas ele não conseguia passar para aquelas pessoas como passar esse exemplo. Então ele viu 2 cachorros ali brincando ao redor, correndo para um lado e para o outro, e ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, olhou para os 2 cachorros e falou: olha, esses 2 animais, se eles começassem a lutar, brigar entre si, se morderem, qual dos 2 prevaleciam? E aí o povo respondeu, aquele grupo de pessoas que estava ali com o missionário, e falou: olha, o que estiver mais alimentado, o que estiver mais forte. Aí o missionário conseguiu passar o recado para ele. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Se você alimentar o espírito vai prevalecer. Se você alimenta a carne vai prevalecer. Porque elas são opostos entre si. Há uma luta constante aqui. Então, o nosso inimigo, além de você ter essa luta constante, carne e espírito, você também tem o inimigo das nossas almas, que trabalha 24 horas sem parar para prejudicar a igreja, matar, roubar e destruir. A igreja somos nós, a igreja viva, a família, a sociedade, e nós temos visto acontecer isso. Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos a viver uma vida santa, porque acreditar e procurar viver a promessa de Deus sobre o Espírito, você vai conseguir viver uma vida de santidade. O Senhor diz: andai no Espírito. Então, como bons servos, obedecer a sua palavra, andando no Espírito. Efésios 5,18 vai dizer o quê? E não vos embriagueis com vinho, com o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso aqui é uma ordem, está no imperativo. Enchei-vos do Espírito. Eu e você temos que estar cheios do Espírito, irmão. Não podemos deixar a nossa natureza pecaminosa reinar nas nossas vidas. Ela tem que ser destronada, irmão. O Espírito Santo de Deus, Jesus, através do Espírito Santo de Deus, é que tem que reinar na sua vida. Eu continuo. Para você viver uma vida santa, você tem que ter ciência que existe uma guerra, um conflito diário. Então você tem que viver debaixo da promessa e colocando isso em prática, buscando isso, andando no Espírito, vivendo cheio do Espírito. E você também tem que ter ciência. Ciência é o quê? Conhecimento. Você tem que ter o conhecimento desta guerra, deste conflito. Eu costumo dizer para os irmãos da congregação, e eles estão aqui presentes, eles são testemunha disso, que na nossa vida, 2 coisas é certas. 2 coisas certas diariamente na tua vida. Na minha vida, na tua vida. E isso já aconteceu hoje na vida de cada um de nós. Você também que nos acompanha pela internet, já aconteceu na tua vida. A primeira é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é a causa de não sermos consumidos. Por isso estamos aqui.
nesta hora reunidos, glorificando e cultuando nosso Deus. E a segunda é esta guerra diária entre a tua natureza pecaminosa e o Espírito Santo de Deus. Duas coisas certas. Foi ontem, é hoje, será amanhã e enquanto você estiver vivo. Por isso, irmãos, que nós temos que estar atento. Você sabe, você tem consciência, você tem agora o conhecimento desta guerra, e os nossos desejos, eles são egocêntricos, né? O nosso eu quer estar sempre no centro. Pisa no calo, pisa no meu calo para você ver a manifestação. Vou dar o meu exemplo, né? Se não tiver ali debaixo do Espírito Santo de Deus, a minha reação será pela nossa natureza pecaminosa, a minha e a tua, porque isso é da nossa natureza, irmãos. Isso é o que nós herdamos do nosso primeiro pai, Adão, a natureza adâmica. Mas hoje, meus irmãos, nós temos o nosso novo Adão, que é Cristo, perfeito, que naquela cruz fez tudo por nós para nos dar esse entendimento e vivermos uma vida diferente. E o Senhor sabe que você não consegue vencer essa luta sozinho. Deus sabe de todas as coisas e na sua onisciência, onipresença, onipotência, Ele já providenciou tudo para nós. Por isso que na cruz está a nossa vitória. Porque quando nos tornamos cristãos, eu digo pelo meu exemplo que eu não nasci num lar cristão, eu me tornei cristão com 22 anos, irmãos. Toda a minha vida espiritual está aqui nesta igreja. A primeira vez que eu entrei numa igreja, esta. A primeira vez que eu vim a um culto, nesta. Tudo que eu aprendi na minha vida espiritual, nesta igreja. EBD, discipulado, culto nos lares, na época do irmão Varreis, nosso saudoso irmão Varreis. Toda a minha vida, ao ministério, ia ao seminário, né? Tudo aqui nesta igreja. Então, 22 anos, eu entrei naquelas portas. E aqui o Senhor me fez o quê? Uma nova criatura. Me fez o quê? Um novo homem. Então, 22 anos da minha vida, eu vivi debaixo de quem? Quem que mandava na minha vida? A minha natureza pecaminosa. Eu não tinha entendimento nenhum disso aqui. Então, a natureza pecaminosa reinava na minha vida. Hoje eu tenho 46 anos, então 24 anos depois, durante 24 anos eu tenho o quê? Um entendimento de que agora quem tem que reinar na minha vida não é a minha natureza pecaminosa, mas sim o Espírito Santo de Deus, destronando todos os dias a minha natureza pecaminosa. E este conflito, da qual eu não consigo vencer, nem você, sozinhos, por isso o Senhor já nos enviou o seu Espírito, para podermos estar aqui nesta caminhada, sendo conduzido nesta vitória, porque tem que ser vitoriosa para o Espírito, porque se a carne prevalece, vai ser derrota para nós e vergonha para a igreja também. Eu digo para você, nós temos a necessidade de estarmos no corpo. Tem aquela história agora de que o crente caseiro, né? Não preciso ir à igreja para eu poder ter uma vida espiritual, para eu poder ler a palavra, ouvir um culto, né? Ouvir um louvor, estar em comunhão, eu posso fazer sozinho em casa. Isso é falácia, isso é mentira, isso é engodo do diabo. E muitas pessoas têm ido nessa linha. Por que nós temos que estar aqui na igreja? Porque aqui nós nos alimentamos. Quando eu entrei aqui com 22 anos de idade, eu aprendi tudo isso, eu fui alimentado, estou sendo alimentado. E como eu disse, é diariamente, esse alimento é diário, né? E aqui você tem a EBD, você tem o culto, você está em comunhão com os irmãos, você participa da ceia do Senhor, se você já é uma pessoa batizada. Você tem o grupo de oração, a nossa irmã Rosana acabou de convidar aqui a igreja para todas as quarta-feiras às 18 horas estar orando. Nós temos pela manhã, às 6 horas da manhã, ali no vestíbulo, oração, o jardim de oração. Nós temos segunda-feira aqui com a irmã Verônica, nós temos as Déboras. A igreja está orando, você está aprendendo, você está se alimentando. Agora fica em casa. E em casa você não tem nada disso.
Não tem como você crescer, não tem como você alimentar o teu espírito. Você faz isso aqui na igreja e também continua em casa. Não é só fazer na igreja, senão é outra falácia também. Quando eu estiver lá na igreja eu participo, mas em casa também. Você se alimenta aqui, você se alimenta em casa. Você tem lá o teu culto doméstico com a tua família. Você pode participar de um PGM na casa de um irmão ou na sua própria casa. Você ora, você lê a Bíblia. No decorrer da semana você pode assistir um culto pela internet. Você está o quê? Alimentando o teu espírito. Você está o quê? Se fortificando. Você tem ciência dessa guerra, que é diária, espírito e carne. Então eu preciso estar alimentando o meu espírito. Não vou dar alimento para a carne. Não vou dar o quê? Vazão para a carne. Não vou dar oportunidade para a carne. Esta meditação, esta reflexão que você faz na sua casa tem que ser diária. Agora mesmo pela manhã eu ouvi ali do nosso irmão o diácono Israel, que falou que todos os dias ele faz lá a sua meditação com a sua esposa, baseado pelo culto que ele ouve aqui na igreja. Então o sermão que ele ouviu no domingo passado, no decorrer da semana, ele fica meditando para poder ficar bem vivo aquilo dentro da vida dele. Nós vamos ver no casal o quê? Na família o quê? Uma pessoa cheia do Espírito. Se você faz isso somente aqui, você não vai ter condições de ter no decorrer da semana um alimento sólido, uma vida sólida na presença do Pai. Você tem o conhecimento. Você tendo esse conhecimento, agora você pode saber que vai viver uma vida em santidade na presença do Pai. Também nós temos que conhecer e discernir as obras da carne e rejeitá-las. Você agora tem um entendimento que você tem essa luta diária, agora tem que conhecer esse inimigo e rejeitá-lo. E o versículo 19 vai dizer o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que é disputa, polêmica, ciúmes, iras, discórdias, desacordos, desavenças, dissensões, que é conflito, falta de concordância, facções, divisão, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Nós temos aqui 15. Ele escreveu aqui 15 obras da carne, mas ele também complementa, e coisas semelhantes a esta. Então tem mais um pouco, que não está relatado aqui. E, irmãos, como é profundo esta guerra diária da nossa natureza como espírito. Por quê? Porque a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela tem suas fraquezas na área sexual. Prostituição, impureza, lascívia. Esta mesma carne também ela é religiosa. O texto diz que ela é o quê? Idolatria e feitiçaria. Então ela é idólatra e é feiticeira. Ela também vai nos levar, aqui relatado, 8 pontos de confusão relacional. Problemas com o próximo, relacional. E também 2 pontos relacionados a você como pessoa, que é a bebedice e glutonaria. Então você tem na natureza pecaminosa fraqueza na área sexual, na área religiosa, na área interpessoal e na área pessoal. Olha como a guerra é grande. Olha a dificuldade que nós como cristãos temos todos os dias para viver uma vida santa. E com certeza, meus irmãos, você e eu falhamos nessas áreas porque nós somos pó e cinza. Já disse o nosso irmão Abraão, nós somos pó e cinza. Nós não conseguiremos ser perfeitos, e nós não somos perfeitos e não seremos perfeitos, mas viver uma vida em santidade tamanha sozinho.
somente com a ação do Espírito Santo de Deus. E o que fazer diante disso? O nosso irmão apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que nós temos que fazer o quê? E toda a Bíblia nos ensina isso, que é, a própria palavra nos responde, que é confessar, se arrepender e abandonar e rejeitar as obras da carne. Confesse, se arrependa, abandone e rejeite a obra da carne. E não mais cometê-los, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, pecamos, falhamos, nós sabemos da nossa fraqueza, errei nesta área, pequei nesta área, confesse. Não guarde para o outro dia, porque senão isso vira uma bola de neve e quando você chegar no final de semana você vai ver como é que está. Então, pecou hoje, confesse hoje, se arrepende hoje e abandone para não mais praticá-lo. Mas Paulo vai mais além e nos orienta que não é somente isto, não é somente você confessar, não é somente você se arrepender e não é somente você abandonar. Nós temos que fazer uma troca. Agora você vai abandonar as obras da carne e vai se encher com o fruto do Espírito, que se encontra no versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciente, benignidade, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, humildade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pode praticar isso, irmão, todos os dias em abundância. Não há lei, não há limite. Uma observação aqui interessante é que obras da carne está no plural. Fruto do Espírito está no singular. E me fez lembrar a tangerina, a fruta tangerina. Você tem a tangerina, você tira aquela casca e ali tem aqueles vários gomos. Você tira um gomo, tanto aqueles outros gomos que ficaram como aquele que você retirou, é tangerina, o mesmo sabor. A mesma coisa o fruto do Espírito, está no singular. Então nós podemos aqui entender, e os estudiosos trabalham nessa linha, de que a base aqui é o amor. Por isso está no singular, o amor. E com este amor vivendo na tua vida, você consegue fluir nas outras áreas, fluindo este amor, como Jesus falou, fluindo de você rios de água vivas. A alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Por quê? O amor agora passa a reinar na sua vida. Você abandona as obras da carne, você reconhece, confessa, pede perdão a Deus. Agora você vai trocar as obras da carne pelo fruto do Espírito. Você se enche do fruto do Espírito e para isso você tem que se buscar, você tem que se alimentar. Isso não cai do céu. Você aceitou Jesus, passa a ser uma nova criatura, agora eu estou cheio do Espírito. Sim, no primeiro momento sim, mas você tem que alimentar ele. Você tem que estar ali cheio dele. Não tem como você aceitou Jesus, veio para a igreja, se batiza e vai viver aquela vida que você vivia antes. Não consegue, não vai conseguir, tem que ter essa mudança na sua vida. E o apóstolo Paulo no versículo 24 vai dizer o quê? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, se você é de Cristo Jesus, lá na cruz você já crucificou a sua carne. A tua carne está crucificada. A tua natureza pecaminosa está crucificada. Olhe para a cruz. Lá na cruz, a tua vitória está garantida, a minha vitória está garantida, a nossa vitória está garantida. Conhecendo e discernindo as obras da carne, você agora passa a viver uma vida de santidade. Você conheceu, você teve ciência, você está procurando viver a promessa de Deus, através do Espírito Santo de Deus, e você agora, nessa nova fase de vida, como uma nova criatura,
você agora precisa pôr isso em prática. Havia na Inglaterra, no século XIX, um homem chamado George Miller. Era um pastor e ele sentiu no coração o desejo de construir orfanatos para as crianças. E segundo a sua biografia, ele começou com 30 crianças. Começou ali, reuniu 30 crianças, mas sentiu no seu coração de que ele iria fazer esse trabalho, essa obra, sem a ajuda do Estado, sem a ajuda de ninguém, somente de Deus. E ele colocou no seu coração: Senhor, vou criar orfanatos para as crianças, mas vou depender totalmente de Ti. E ele fez tudo, meus irmãos, em oração. Precisava da comida, oração. Precisava de roupa, oração. Precisava do espaço, oração. E Deus foi suprindo toda a necessidade dele. Está aí, está nos livros. E, segundo a sua biografia, 21 anos depois, ele já tinha nos orfanatos 2.000 crianças. Ele começou com 30, 21 anos depois ele já estava atendendo 2.000 crianças, em 5 prédios, e tudo dependendo da oração que ele fazia ao seu Deus. Então perguntaram para ele: George Miller, qual é o segredo da sua obra? E ele respondeu: houve um dia em que eu morri para o George Miller, morri para suas opiniões, preferências, gostos e vontades, morri para o mundo, sua aprovação ou censura, morri para aprovação ou reprovação dos meus irmãos e amigos, e desde então estudei somente para me apresentar aprovado a Deus. É possível, irmãos, é possível. Quando você morrer para você, já diz, né, a morte precede a vida. Lá na cruz, com a morte de Jesus, precedeu a vida. Vida eterna para toda a sua igreja, para todo o povo de Deus. Então, o apelo que eu faço nesta hora, para você, meu irmão, você que é um novo crente, começou agora a sua caminhada na vida cristã, com tudo que eu falei aqui, você viu que é impossível sozinho você conseguir isso. Se você não se entregar a Jesus, não confiar em Jesus, não depender de Jesus, não aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai na sua caminhada ser conduzido pela tua natureza pecaminosa, mesmo estando dentro da igreja. Mas quando você verdadeiramente confia em Jesus, depende de Jesus, se entrega a Jesus, morre para você mesmo, como George Miller morreu, você consegue viver uma vida para a glória de Deus. Somente com a presença do Espírito Santo é que você consegue esta vitória. Mas e você, meu irmão? Como a mim, que já tem aí 20 anos, 30 anos, 10 anos, 40, 50 anos dentro da igreja. Será que também você vai dizer assim: não, essa palavra não é para mim, eu não preciso, eu já estou aqui já há 30 anos, eu tenho 24 anos. Este convite também é para você, porque nesta luta diária, tanto os novos como os antigos, teremos que vivenciá-la. E eu te pergunto, quem está vencendo essa batalha na tua vida? A carne, a natureza pecaminosa ou o Espírito Santo de Deus? Eu vou estar orando neste momento, pedir que você feche os seus olhos, e enquanto eu estiver orando, se apresente diante de Deus, confesse a Ele. Você, meu irmão, que nos acompanha também, nos cultua através da internet, cultua o nosso Deus através da internet,
Essa mensagem também é para você. Soberano, aqui estamos, ó Pai, tua igreja, teu povo, limitados, ó Pai. O Senhor nos comparou como ovelhas, e Jesus, o nosso sumo pastor, o Senhor já sabia das nossas fragilidades, o Senhor sabia, Pai, das nossas limitações, fraquezas. Por isso o Senhor preparou tudo para nós, ali na cruz com teu filho, fazendo todo o sacrifício, morrendo no meu lugar, assumindo a minha dívida, assumindo a nossa dívida. Senhor, nesta manhã estamos aqui relembrando este texto, porque isso não é novo, está aqui na tua palavra. Mas, Senhor, para aqueles novos que estão começando agora, Pai, ajuda, Pai, fortalece com teu Espírito, para que eles perseverem, não desanime, não desista. Em nome de Jesus, ó Pai, para nós, aqueles que já estão há uma caminhada, há mais tempo na tua presença, nos fortalece também, Senhor. Muitas das vezes vivemos aquela vida cauterizada, em que o pecado, meu Pai, fica ali reinando em nossas vidas e nós achamos que aquilo é normal. De tanto acontecer, de tanto se repetir, achamos que aquilo é normalidade e não é. Ó Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nesta manhã nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos desperte, nos alerte, trabalhe em nossos corações para que possamos verdadeiramente, Senhor, viver uma vida santa. E precisamos, ó Pai, a tua palavra deixa claro para nós que se não vivermos em santidade, não veremos o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, como aquela mãe que pediu ao imperador: tenha misericórdia do meu filho. E o imperador respondeu: mas ele não merece. É o nosso caso, Pai, nós não merecemos, mas nós te pedimos, ó Pai, nos méritos de Jesus, que o teu Espírito, ó Pai, trabalhe em nossos corações e que as nossas vidas possam verdadeiramente, Pai, ser uma vida cheia do teu Espírito, como nos ensina a palavra ali em Efésios 5,18. E no nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, nós te oramos, nós te agradecemos. Amém.